O texto que nós vamos compartilhar nesse dia, ele se encontra em Salmos de número 27. É o texto da nossa reflexão aqui. E eu espero que Deus fale ao seu coração, você que está nos ouvindo pelo rádio, você que está nos ouvindo também pelo Instagram, acompanhando nessa reflexão pelo Instagram, ou você que está nos acompanhando também pelo YouTube. Então, o nosso canal, ele tem a rádio, nós temos o Instagram e também temos o canal no YouTube. E você pode compartilhar, se essa palavra de Deus falou ao seu coração, que Deus possa motivá-la a compartilhar com alguém. Nós, pela rádio, temos alcançado diversas pessoas, sejam elas na cidade, sejam elas em Muriaé, fora de Muriaé, seja você que está no presídio, você que esteja talvez no hospital, você que está esperando alguém por uma consulta, um tratamento de saúde, você está no carro, ligou a rádio nesse momento. Eu tenho certeza que nesse momento Deus, Ele quer falar ao seu coração. E uma das coisas mais lindas, do ministério pastoral é de alguma maneira encontrar meios, recursos para que a voz de Deus possa ministrar o seu coração. É isso que nos move. Então, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nesse texto que nós vamos compartilhar nesse dia. Diz assim a palavra de Deus, Salmos de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Repito, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Bom, possivelmente você já lidou com medo. O medo, ele faz parte da nossa vida. O medo, ele faz parte da nossa existência. O medo, ele, até certo ponto, ele nos protege, não é verdade? Quando a gente está no trânsito, quando a gente está viajando, em diversas situações, o medo, num certo nível, ele acaba nos protegendo. Só que existe aquele medo paralisante, aquele medo que realmente nos trava, aquele medo que nos impede de avançar na vida. Esse medo, ele já é um medo que é prejudicial. Todos nós temos medo. Temos medo do desconhecido, medo da tragédia, temos medo de pessoas, temos medo de não pagar contas, temos medo de doença, medo de perder o emprego, medo de ser mal compreendido, medo de ser injustiçado, medo de ser esquecido. E, às vezes, quando você tem medo, por exemplo, de uma barata, quando você tem medo de um inseto, de um animal, de repente aquele animal te alcança, Imagina aí você que tem medo de barata, E aí a barata vem voando, ela vai em qual direção? Na sua direção, não é verdade? E parece que quanto mais a gente tem medo, mais a gente se depara com situações naquela área. O texto ele fala de que Davi também teve medo. Davi também, em várias situações, ele vivenciou momentos de grande tensão. Mas aqui há uma orientação bíblica, há um princípio bíblico para aquele que quer vencer o medo. Portanto, a palavra nessa manhã de sábado, ela é para aquela pessoa que deseja vencer o medo. O que Deus quer falar conosco por meio da sua palavra com base nesse texto? Olha, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação.
de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Davi, possivelmente, ele estava vivenciando um tempo de conflito interno, de emoções à flor da pele. E a gente vive assim, a gente vive sentimentos antagônicos. Nós vivemos sentimentos extremos. Quem nunca acordou e disse assim, olha, hoje o dia vai ser especial demais. Hoje o dia vai ser muito especial. Quem nunca acordou falando assim, hoje o meu dia vai ser produtivo, e de repente vai dormir angustiado. Quem já não acordou com muita fé e foi dormir com muita dúvida? Davi também vive esses contrastes, porque a Bíblia não esconde a nossa humanidade. Agora, Davi, a palavra de Deus, nos deixa aqui uma direção para aquele que deseja vencer o medo. Você que está me ouvindo nesta manhã, pastor, o que a palavra de Deus nos ensina? Algo muito especial. Ele fala assim, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. O que Davi está dizendo? Senhor, nas horas difíceis, nas horas que eu não estava enxergando direção, nas horas que eu estava confuso, eu pedi ao Senhor luz, eu pedi ao Senhor direção, eu pedi ao Senhor segurança, e o Senhor iluminou as trevas que estavam dentro de mim. Irmãos, isso faz toda a diferença. Não sei se você já teve experiência de ficar num lugar completamente sem luz, totalmente escuro, e aí de repente uma lanterna. Você possivelmente sabe disso, né? Às vezes no sítio, na roça, quando tudo está apagado, apaga-se a luz. E a gente não sabe para onde andar, a gente não sabe aonde pisar. Mas de repente você tem uma lanterna e tudo aquilo começa a ficar muito mais fácil. Por quê? Porque a luz ilumina o seu caminho. Então nessa manhã, a oração que eu lhe convido a fazer é falar, Senhor, ilumina a minha vida. Ilumina as minhas emoções, traz luz ao meu cérebro. Ou seja, Senhor, traz aquela confiança, traz aquela segurança que só o Senhor tem, porque eu vou passar por esse caminho, eu vou ter que passar por essa situação, eu vou ter que enfrentar essa situação. Mas uma coisa é eu enfrentar essa situação no escuro, uma coisa é eu enfrentar essa situação sem enxergar, outra coisa é quando o discernimento do Senhor, a clareza do Senhor vem sobre mim, e isso me dará sabedoria. Então nessa manhã, a oração que eu lhe convido a fazer é essa. Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero colocar o meu coração diante de ti, para que o Senhor possa iluminar o meu caminho, iluminar a minha mente. Vamos fazer essa oração comigo? Você que está me acompanhando pelo Instagram, você que está me ouvindo pelo YouTube, alguém compartilhou com você o link, né, dessa transmissão, e eu tenho certeza que se você fizer essa oração comigo, Deus, ilumina o meu caminho, ilumina a minha mente, Senhor, traz luz. Eu tenho certeza que Deus fará muito mais do que você imaginou ou pensou. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós estamos diante de Ti nesta manhã e colocamos a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo, em casa, talvez no hospital,
passando por Muriaé, aqueles meus irmãos que estão no presídio nesse momento, me ouvindo, os irmãos que estão na Cristolândia, os irmãos que estão, Pai, no sítio, talvez nossos irmãos idosos, Pai, muitas pessoas que nos ouvem nessa manhã, e o medo faz parte de uma linguagem universal. Mas aqueles que decidem enfrentar o medo na coragem, na ousadia e na força do Senhor. E a primeira coisa que nós aprendemos, o que Davi nos ensina, é de que para vencer o medo, nós precisamos da luz, da segurança que o Senhor nos traz. E nós declaramos nesta manhã que o Senhor é a minha luz. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é aquele que traz direção, segurança para as decisões tão difíceis que nós precisamos tomar. Que o Senhor abençoe esse irmão que está me ouvindo, que o Senhor abençoe essa família de uma maneira muito especial. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, você que está nos acompanhando no rádio e você que está acompanhando no Instagram, no YouTube, compartilhe essa palavra com alguém que você ama, tá bom? Deus te abençoe.